Hoje o nosso tema é o resumo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, e vamos falar sobre como a mente pode se tornar um espaço de liberdade ou de prisão. Esse tema é muito interessante, porque muita gente nem percebe quando está presa dentro dos próprios pensamentos. Exato. Hill mostra que antes de qualquer mudança externa, existe sempre um movimento interno, e é isso que determina a direção da vida. E o mais curioso é que tudo isso acontece de um jeito tão automático que a pessoa acha que está escolhendo, mas na verdade está só repetindo padrões. É justamente aí que entra a ideia central do livro. Entender quem está controlando a sua mente e como recuperar esse espaço é fundamental para qualquer transformação real. Então hoje a gente vai conversar sobre esses sinais, sobre como identificar quando a mente está livre e quando ela está sendo levada por influências que a gente nem percebe. E a partir disso, fica muito mais fácil entender por que algumas pessoas avançam e outras ficam paradas, mesmo querendo mudar. Vamos começar, porque esse é o tipo de conversa que pode virar uma chavinha na cabeça de muita gente. Quando o Hill fala que a mente pode ser um território de liberdade ou de prisão, ele não está usando uma metáfora distante da realidade. Ele está descrevendo algo que acontece no cotidiano das pessoas, quase sempre sem que elas percebam. A mente livre é aquela que escolhe com clareza, que entende o que quer e para onde está indo. Já a mente presa é guiada pelo medo, pela dúvida e pela repetição de padrões que levam sempre ao mesmo lugar. E como a pessoa percebe que caiu nesse tipo de prisão mental? Porque a maioria vive no automático e só se dá conta quando a vida já está pesada demais. Um dos primeiros sinais é justamente essa sensação de peso, como se algo tivesse sempre empurrando a pessoa de volta para os mesmos comportamentos. Hill explica que a mente presa não luta para mudar, ela simplesmente segue o caminho mais fácil, mesmo que esse caminho esteja levando para frustração, desânimo ou estagnação. A pessoa até sente que poderia fazer diferente, mas não consegue sustentar a decisão. É aquela sensação de saber o que precisa fazer, mas não ter energia ou clareza para começar, né? Exatamente. E isso acontece porque quando o medo toma conta, ele cria pequenas histórias internas que parecem verdade. A pessoa começa a acreditar que não é capaz, que não merece, que ainda não é o momento ou que é melhor não arriscar. E tudo isso parece lógico na hora. Só que no fundo é a mente tentando evitar o desconforto da mudança. E a mudança realmente incomoda. Mesmo quando é para melhor, ela tira a gente da zona de segurança. E muita gente não percebe o quanto isso paralisa. Hill enfatiza que liberdade mental não significa ausência de medo. Significa não deixar que o medo tome decisões no lugar da pessoa. Uma mente livre observa o medo, entende o que ele está tentando proteger e ainda assim escolhe o que faz sentido. Já a mente presa entrega o volante para ele sem questionar. Isso faz muito sentido, porque quando a gente olha para a própria vida, dá para ver momentos em que foi exatamente o medo que decidiu por nós. Mesmo que a gente tenha disfarçado isso com alguma justificativa. Esse é um ponto importante. A prisão mental sempre vem acompanhada de explicações muito convincentes. A pessoa acredita que está sendo racional quando na verdade está apenas repetindo pensamentos que a mantêm limitada. O primeiro passo para sair dessa prisão é questionar essas histórias internas com honestidade. Perguntar de onde elas vieram, se realmente são verdadeiras ou se apenas se tornaram confortáveis. Então, a liberdade começa quando a pessoa se torna consciente do que está pensando, e não só do que está fazendo. Sim, a ação nasce do pensamento, e a qualidade dos pensamentos determina a direção da vida. Quando a pessoa entende isso, ela começa a assumir o controle do próprio desenvolvimento, em vez de deixar a mente funcionar em modo automático. Quando Hill aprofunda esse tema, ele insiste que a liberdade mental não começa com grandes decisões, mas com pequenos momentos de atenção. São aqueles instantes em que a pessoa percebe que um pensamento surge automaticamente e decide olhar para ele em vez de apenas aceitar. Esse simples ato de observar já cria um espaço interno, e esse espaço é onde a liberdade nasce. A mente presa reage sem pensar, enquanto a mente livre cria um intervalo entre o impulso e a ação. Isso lembra muito aquela sensação de se pegar pensando algo negativo ou repetitivo e perguntar: por que eu pensei isso agora? Parece pequeno, mas muda totalmente a forma como a gente reage. Exatamente. Hill afirma que esses pensamentos automáticos mostram qual parte da mente está no controle. Quando são pensamentos que diminuem a energia,
que reforçam dúvida ou que repetem velhos medos, a mente está inclinada à prisão. Quando são pensamentos que direcionam, que trazem clareza ou que convidam a agir, a mente está em processo de libertação. E o curioso é que isso não depende de fatores externos. Mesmo em situações difíceis, uma mente livre ainda escolhe como interpretar e como responder. Então não é sobre viver uma vida perfeita, mas sobre não deixar que circunstâncias definam o que acontece dentro da gente. Exatamente. Hill diz que a mente é o único lugar onde realmente temos domínio total, mas poucas pessoas exercem esse domínio. Elas entregam esse espaço para preocupações, para a opinião dos outros, para o medo do fracasso. E quando isso acontece por tempo suficiente, a pessoa nem percebe que parou de pensar por si mesma. É como se ela estivesse vivendo a vida em uma estrada que não escolheu. Isso explica por que algumas pessoas vivem repetindo histórias antigas. Elas dizem que querem mudar, mas quando chega a hora, algo dentro impede o movimento. Como se fosse mais seguro continuar onde está, mesmo que isso cause sofrimento. Hill chamaria isso de hábito emocional. São pensamentos tão repetidos que viram um padrão. E padrões moldam comportamentos. Mas a boa notícia é que, segundo ele, o cérebro é treinável. A pessoa pode recondicionar a mente para criar novos caminhos, novas interpretações e novas respostas. Só que isso exige disciplina e intenção. E é aí que muitas pessoas travam porque esperam mudanças sem compromisso com o processo. E quando elas entendem que a mente pode ser treinada como um músculo, tudo começa a fazer sentido. O problema é que muita gente acredita que a vida muda por inspiração, não por prática. Hill é claro nesse ponto. Ele diz que liberdade não é um presente, é um treinamento. Cada pensamento é uma escolha e cada escolha reforça a mente livre ou a mente presa. A transformação começa quando a pessoa entende que não é refém do que pensa. Ela pode escolher novos pensamentos que se alinhem ao tipo de vida que deseja. Outra ideia importante que Hill apresenta é que a mente presa não percebe quando está sendo influenciada. Ela aceita opiniões, críticas e medos que vêm de fora como se fossem dela. É como se o mundo ao redor entrasse sem filtro algum, ocupando espaço interno e moldando decisões. Já a mente livre cria um tipo de proteção natural. Ela não absorve tudo, ela seleciona, ela questiona, ela escolhe o que realmente faz sentido. Isso é muito real. Às vezes, uma crítica que alguém fez anos atrás continua influenciando a forma como a pessoa se vê, mesmo que aquilo não tenha mais nenhuma conexão com a vida atual. Sim, e Hill reforça que esse tipo de influência só permanece porque a pessoa não percebeu de onde o pensamento veio. Quando ela assume o hábito de investigar, de perguntar, isso é meu ou é de alguém que eu deixei entrar, muita coisa se desmonta. A mente livre não vive tentando agradar nem se defendendo o tempo todo. Ela vive a partir de decisões internas, não de estímulos externos. Então, parte da liberdade mental tem a ver com essa autonomia emocional, né? É como se a pessoa começasse a confiar mais no próprio julgamento e menos no que o mundo espera dela. Exatamente. Essa autonomia é o que permite que ela tome decisões que realmente a conduzam ao crescimento. E aqui vale uma observação importante. Hill diz que a prisão mental não é sempre uma vida ruim. Às vezes a pessoa tem uma vida estável, confortável até, mas internamente sabe que não está vivendo o que poderia. O desconforto silencioso é um sinal de prisão ainda mais forte do que o sofrimento explícito. Isso é interessante, porque muita gente acha que estar preso é estar mal. Só que na prática, às vezes a prisão é justamente a rotina que parece boa, mas que impede a pessoa de ir além. Hill chama isso de acomodação emocional. A pessoa se acostuma com um nível de vida que não reflete seu potencial, mas como não está ruim o suficiente para gerar mudança, ela fica ali. Esse é um dos aprisionamentos mais difíceis de perceber, porque a aparência de estabilidade engana. E como alguém quebra isso? Porque não é fácil abrir mão de algo confortável, mesmo sabendo que poderia ter algo melhor. O primeiro passo é admitir que existe um chamado interno por expansão. A pessoa sente que pode mais, mesmo que ainda não saiba como. E essa sensação não deve ser ignorada. Hill diz que esse incômodo é uma das formas mais sinceras que a alma encontra para comunicar que há algo a ser mudado. Quando a pessoa honra esse chamado, a mente começa a se reorganizar naturalmente. Então a liberdade nasce quando a pessoa aceita que está pronta para mudar, mesmo que ainda não tenha todas as respostas. Exatamente. A clareza vem enquanto ela caminha, não antes.
E a mente, aos poucos, deixa de ser um lugar de repetição para se tornar um espaço de construção. Hill também destaca que a mente livre é orientada por propósito. Não precisa ser um propósito grandioso, mas sim uma direção clara. Quando a pessoa sabe o que está buscando, mesmo que seja algo simples, ela cria um centro interno que organiza tudo ao redor. Já a mente presa vive reagindo. Ela é puxada por problemas, opiniões, urgências e distrações. Sem direção, qualquer coisa se torna prioridade e nada realmente avança. Faz sentido. Quando a pessoa não sabe o que quer, ela acaba aceitando qualquer coisa. E isso cria uma sensação de falta de controle, como se a vida estivesse sempre acontecendo com ela, não por ela. Exatamente. Hill diz que propósito é como uma bússola mental. Ele não resolve tudo, mas impede a pessoa de se perder. Com propósito, ela sabe o que vale sua atenção, o que deve recusar, o que pode esperar e o que merece ação imediata. E isso, aos poucos, fortalece sua presença. Ela deixa de se sentir levada pelo fluxo e começa a caminhar com intenção. É interessante como, quando alguém encontra até mesmo um pequeno propósito, tudo muda. A energia muda, o humor muda, a forma de lidar com desafios muda. A pessoa passa a ter um porquê, e o porquê sustenta o como. Hill acreditava profundamente nisso. Ele dizia que sem um propósito definido, a mente se torna vulnerável a qualquer influência. Mas com um propósito, ela ganha um filtro natural. E esse filtro é uma das formas mais rápidas de libertar a mente, porque impede que estímulos externos tirem a pessoa do foco. A mente livre é estruturada por escolhas, não por circunstâncias. E às vezes o propósito nasce justamente de uma dificuldade, né? Uma dor que faz a pessoa olhar para dentro e decidir que não quer mais repetir os mesmos ciclos. Sim, muitas vezes é na dor que surge a clareza. Hill não romantiza o sofrimento, mas mostra que ele pode ser um ponto de virada quando a pessoa decide extrair significado em vez de apenas suportá-lo. A dor força um questionamento que normalmente seria evitado. E esse questionamento leva a uma reorganização interna, uma espécie de limpeza mental. A partir disso, a mente começa a trabalhar a favor do crescimento. Então, a prisão não é o obstáculo. A prisão é não enxergar o que o obstáculo está tentando mostrar. E quando a pessoa entende isso, ela abre uma porta que talvez não soubesse que existia. Exatamente. A liberdade mental não é um estado, é um processo, e começa com essa percepção. Onde estou preso? E por quê? Hill repete muitas vezes que o que prende a mente não é a vida, mas a interpretação que fazemos dela. Quando a pessoa muda essa interpretação, o mundo interno se reorganiza e o externo acompanha. Outro ponto que Hill enfatiza é que a mente livre não depende de motivação constante. Ela depende de consistência. A pessoa que desenvolve liberdade interna não precisa sentir vontade para agir, porque já entendeu que a ação é parte do compromisso com ela mesma. A mente presa, por outro lado, espera o momento perfeito, a energia perfeita, a confiança perfeita. E como esses momentos raramente aparecem, ela adia, hesita e se mantém presa exatamente onde está. Isso é muito comum. Muita gente acha que só consegue fazer algo quando está inspirada, mas essa inspiração não dura. E quando ela acaba, tudo volta ao mesmo lugar. Exatamente. Hill fala que depender de motivação é entregar o controle para fatores instáveis. A mente livre cria rotina, cria disciplina emocional. Ela entende que cada pequeno passo consolida um novo padrão. E esses padrões, com o tempo, se tornem parte da identidade da pessoa. É assim que ela fortalece a própria liberdade. Não é uma grande virada de uma só vez, mas sim micro-escolhas que afirmam quem ela decide ser. É como se a mente dissesse: eu posso não querer agora, mas eu escolho continuar. Esse tipo de decisão muda tudo, porque cria um ritmo que sustenta o crescimento. E esse ritmo é fundamental. Hill chama isso de ritmo interno, o estado em que a pessoa começa a agir de forma natural porque o comportamento já faz parte dela. Antes, ela precisava lutar contra a resistência. Depois, ela começa a agir com fluidez. A mente presa funciona ao contrário. Cada ação exige um esforço enorme. Ela se sabota mentalmente, cria barreiras e inventa justificativas que parecem lógicas, mas que só reforçam a estagnação. E quando a pessoa começa a perceber essas justificativas, fica claro que elas são apenas maneiras de manter o antigo modo de viver. A mudança real começa quando ela para de negociar com essas desculpas. Sim, esse é o ponto de virada.
Hill explica que a mente livre é construída quando a pessoa passa a agir alinhada com o propósito e não com o humor do momento. É essa coerência interna que diminui o poder do medo e fortalece o senso de direção. A prisão mental perde força quando a pessoa deixa de obedecer aos impulsos que a limitam e começa a obedecer aos compromissos que a expandem. Isso traz uma sensação de autonomia muito grande. A pessoa percebe que pode confiar nela mesma porque cumpre o que promete, mesmo em dias difíceis. E essa confiança muda tudo. Esse é justamente o objetivo de Hill ao falar sobre liberdade mental. Não é apenas pensar positivamente ou se sentir bem, é criar uma estrutura interna que sustenta decisões conscientes. Quando isso acontece, a mente deixa de reagir ao mundo e começa a liderar a própria vida. E esse é um dos maiores sinais de que alguém está realmente livre por dentro. Hill também fala sobre algo que passa despercebido por muita gente: a influência do ambiente na qualidade dos pensamentos. A mente presa absorve tudo. Absorve conversas negativas, hábitos de pessoas próximas, opiniões aleatórias da internet, notícias que geram medo e conteúdos que drenam energia. Essa saturação mental cria um terreno fértil para a prisão interna. Já a mente livre escolhe com cuidado o que consome. Ela entende que tudo que entra vira matéria-prima para a vida que a pessoa constrói. Isso é muito real. Às vezes a pessoa quer mudar, mas continua vivendo rodeada das mesmas influências que reforçam a estagnação. Aí ela se pergunta por que não consegue ir para frente, quando na verdade o ambiente está puxando para trás o tempo todo. Exatamente. Hill insiste que ninguém é totalmente imune ao ambiente. Por isso ele recomenda criar pequenos espaços de silêncio, de reflexão, de intenção. Não é sobre fugir do mundo, mas sobre equilibrar. Quando a pessoa cria esse lugar interno para pensar por conta própria, ela deixa de ser moldada automaticamente pelo que está em volta. Esse hábito simples já começa a quebrar a prisão mental, porque devolve autonomia de pensamento. E quando ela começa a escolher melhor o que consome, isso reflete diretamente no humor, no foco e até na forma como ela se relaciona com as pessoas. É como se a mente respirasse melhor. Sim, a mente presa vive saturada, sempre reagindo ao estímulo mais recente. A mente livre cria espaço entre um estímulo e outro, garantindo que cada decisão venha de um lugar consciente, não de um impulso. E quando a pessoa entende isso, fica mais fácil identificar quais ambientes fortalecem sua liberdade e quais fortalecem sua prisão. Às vezes a mudança não começa na mente, mas no ambiente que alimenta essa mente. Isso é muito poderoso, porque muita gente acha que liberdade mental é uma coisa abstrata, quando na verdade envolve escolhas práticas, como onde colocar atenção, com quem compartilhar energia e o que permitir entrar no próprio mundo interno. E é justamente esse conjunto de escolhas simples que vai moldando o estado interno da pessoa. Hill mostra que a mente não trabalha isolada. Ela está sempre respondendo a algo. Se esse algo for caótico, a mente se torna caótica. Se for claro, a mente se organiza. Por isso, a pessoa que deseja liberdade precisa, antes de tudo, cuidar do que alimenta o próprio pensamento, porque a prisão ou a liberdade começam pelo que a pessoa permite entrar. Então, no fundo, a pergunta que todo mundo precisa fazer é: o que eu estou deixando influenciar minha mente quando eu nem percebo? Quem começa a responder isso com sinceridade já está caminhando para a liberdade. Exatamente. A clareza começa com perguntas simples, mas feitas com coragem. E esse é o tipo de consciência que Hill queria despertar. Não para gerar medo das influências externas, mas para lembrar que o poder de escolher sempre esteve dentro da pessoa, mesmo quando ela esqueceu disso. Hill encerra essa parte do livro mostrando que a verdadeira liberdade mental não é um destino final, mas um estado que precisa ser cultivado todos os dias. Ele descreve a mente como um espaço vivo que responde à atenção que recebe. Se a pessoa dedica tempo para observar seus pensamentos, nutrir boas ideias e agir de acordo com aquilo que acredita, a mente se fortalece. Mas se ela abandona esse cuidado, os velhos padrões voltam, as dúvidas retornam e a prisão se reconstrói silenciosamente. Então não é algo que acontece uma vez e pronto. A pessoa precisa cuidar da mente como cuida de qualquer outra área importante da vida. Exatamente. Hill diz que liberdade exige manutenção, e essa manutenção acontece em pequenos gestos, como refletir sobre o dia, identificar pensamentos que enfraquecem, ajustar a rota quando necessário e escolher agir mesmo diante do medo. Não é sobre perfeição,
mas sobre consistência. A mente livre é construída por quem assume responsabilidade constante sobre o próprio mundo interno. E isso traz um senso de poder muito diferente daquele que vem de resultados externos. É um poder silencioso, mais profundo. A pessoa começa a perceber que pode confiar nela mesma, que pode direcionar a própria vida. E essa confiança não nasce da ausência de desafios, mas da capacidade de enfrentá-los de forma consciente. Hill repete que o maior domínio que alguém pode ter é sobre a própria mente. Quando a pessoa conquista isso, não importa o que aconteça lá fora, porque ela já não é guiada pelo caos externo. Ela age com clareza, decide com calma e cresce com intenção. É como se a mente deixasse de ser um lugar cheio de ruídos e se tornasse um espaço de criação, um lugar onde ideias fazem sentido, onde decisões se alinham com quem a pessoa deseja ser e onde o medo não manda mais. Esse é o ponto central. A liberdade mental não promete uma vida sem dificuldades, mas entrega algo muito maior. Entrega a autonomia de viver com consciência. Hill nos lembra que quando dominamos a mente, dominamos a única parte da vida que realmente está sob nosso controle. O resto é consequência. E isso faz com que tudo ganhe um novo sentido. A pessoa deixa de esperar que algo mude de fora para dentro e começa a transformar de dentro para fora. É uma virada que realmente muda tudo. Esse é o primeiro passo do livro e talvez um dos mais importantes. Entender que a mente, antes de qualquer coisa, é o território onde a vida começa. E quando a pessoa decide cuidar desse território, ela começa a construir uma liberdade que ninguém pode tirar. É um convite muito forte para olhar para dentro com honestidade. Quem aceita esse convite já está começando a abrir as portas da própria liberdade. E é exatamente esse o objetivo dessa conversa de hoje. Se você percebeu alguma área da sua vida em que a mente ainda está presa, esse é o momento ideal para começar o movimento em direção à sua própria liberdade. O caminho é interno e a transformação acontece quando você decide assumir o comando.